Em João 5,24 está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é linda e maravilhosa. Ela tem poder e transforma as nossas vidas. Ela alimenta a nossa alma e nos fortalece para a caminhada. Nós a recebemos com alegria. Pedimos que o Senhor nos fale. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós os recursos espirituais necessários para que possamos entendê-la. E muito mais do que isso, coragem também para praticá-la e tê-la como a nossa única regra de fé e prática. Abençoa também esse ambiente, que o Senhor nos dê um momento tranquilo, sem nenhuma intervenção contrária, seja carnal, seja espiritual, para que possamos usufruir da melhor forma de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoa o teu povo reunido, abençoa também aqueles que estão ouvindo à distância, que a tua palavra possa fazer a diferença em nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? A Páscoa nos passa da morte para a vida. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com coelhinho, a Páscoa bíblica não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa bíblica tem a ver com um cordeiro, com um inocente dando a vida pelos culpados, enfrentando a morte e vencendo a morte para também nos dar a vitória. A Páscoa simboliza a ressurreição. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico pekash, que significa passagem. A Páscoa original aparece em Êxodo, no capítulo 12, onde Deus, ele passa pelo Egito e ele fere de morte aquele povo que estava escravizando os israelitas. E Deus dá uma ordem ao seu povo, que eles sacrificassem um cordeiro e aspergissem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E o anjo da morte passaria, e em todas as casas onde houvesse o sangue do cordeiro, não haveria ali o juízo de Deus. Aquelas pessoas ficariam livres da morte. Nós podemos ler isso lá em Êxodo, no capítulo 12, versículos 12 e 13. E logo depois dessa experiência, eles saem do Egito. Deus finaliza o processo de libertação do povo. Então, eles saem da escravidão egípcia para a liberdade e vem a culminar, logo em seguida, com a conquista da terra prometida. Então, a Páscoa bíblica é a passagem da morte para a vida, começando pela vitória de Cristo, que é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 19. E logo depois o apóstolo Paulo diz também que a festa da ceia que nós comemoramos, ela existe porque o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, que deixou o túmulo vazio, venceu a morte e nos garantiu também a vitória. Lá em 1 Coríntios 15, 20, está escrito que, de fato, Jesus ressuscitou. A ressurreição é um fato, e ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus é o primeiro a ressuscitar em glória do túmulo. Isso significa que ele não será o único, ele é apenas o primeiro. Então, acreditar em Deus e crer em Cristo é isso. É você, de fato, se apropriar da obra salvífica de Cristo, do seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. É colocar o sangue como sendo um sinal sobre a nossa vida. E, de fato, não há nada em nós que possa agradar a Deus, a não ser o sangue de Jesus, que nos cobre. João vai dizer que, para passar da morte para a vida, é preciso, além de ouvir a palavra, crer em Jesus como Salvador. E aí vem os efeitos da Páscoa.
O que acontece quando alguém faz isso? Primeiro, a Páscoa nos concede a vida eterna. Vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. Conforme está escrito em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você ouviu a palavra, no sentido de ouvir e assimilar e praticar. Você creu em Jesus no sentido de abraçar o processo da salvação com arrependimento, confissão e conversão? Então, meu querido, você tem a vida eterna. Ponto final. Você pode dizer, pastor, mas eu não me sinto salvo. Mas se você tem Cristo, você é salvo. Ainda que o coração diga o contrário. Jeremias 17:9 vai dizer o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Adianta alguma coisa eu não me sentir filho do meu pai? Se eu me sinto ou não filho do meu pai, não faz a menor diferença, eu sou. Né? Da mesma forma, se Deus operou salvação em mim, se a semente do Espírito Santo foi plantada em mim, eu sou um filho de Deus. Se eu ouvir a palavra e criar em Jesus, eu sou salvo. Não tem nada a ver se eu sinto ou se eu não sinto, não tem a ver com o coração. Ah, pastor, mas as pessoas falam por aí que eu não sou salvo, não. As pessoas, o máximo que elas podem dar é as suas opiniões. Lá em Romanos 14 diz, né, cada um tem sua própria opinião. E a gente nem deve discutir opinião. Agora, o que nós vamos ficar? Com aquilo que a Bíblia diz, que se eu ouço a palavra e creio em Jesus eu sou salvo, ou eu vou ficar com a palavra da pessoa que acha que eu não sou? Eu tenho que ficar com o que está escrito. E muito menos eu posso acreditar naquilo que o diabo diz, porque ele é um acusador e vai querer ficar soprando no meu ouvido o tempo todo que eu não sou salvo. Eu conheço seu passado, olha o que você já fez, fica dizendo aí agora que é salvo, andando com a Bíblia debaixo do braço. Eu sei o que você fez no verão passado. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, está escrito que já foi expulso o nosso acusador da presença de Deus, aquele mesmo que nos acusava dia e noite. Se o diabo vier querer dizer para você o seu passado, vira para ele e diga para ele o futuro dele. Ele não tem futuro nenhum, ele já é um derrotado. A parte que cabe a ele é o lago de fogo e enxofre. E a única coisa que ele tem a fazer é roubar, matar e destruir, tentando carregar pessoas para essa perdição eterna junto com ele. Lá em Mateus 25 diz que o lago de fogo não foi feito para o homem. Quando Deus fala aos perdidos, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando ele diz para os salvos, ele diz, vinde bendito de meu Pai, tome posse no reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. O céu foi preparado para nós, para o ser humano. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. Só vai para lá quem quer, quem cede às suas tentações e sugestões. Não se iludam, irmãos, o pecado é gostoso. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se o pecado desse choque, ninguém pecava. As pessoas só pecam porque o pecado é bom. Mas alguém já disse que o pecado é igual coceira. Parece que é gostoso, mas você só está se machucando. E no final, vamos mergulhar num inferno eterno, perdidos para sempre, e longe da presença de Deus. Então, João vai dizer para nós que ele escreveu as cartas dele para nós sabermos que temos a vida eterna. Aquele que ouve a palavra e crê em Jesus tem a vida eterna. Não é terá, não. A vida eterna começa no dia em que nós recebemos a Cristo. E ela vence esse mundo e dura para sempre na presença de Deus. Não importa o que eu sinto, não importa o que os outros digam, não importa o que o diabo tenta acusar. Nós temos a vida eterna porque a Páscoa nos propiciou isso. O sangue de Jesus, a vitória dele sobre a morte, nos propiciou isso, termos a vida eterna. E a Páscoa nos livra do juízo de Deus. Não entra em juízo.
Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu duvido que alguém já não tenha lido esse texto um dia na sua Bíblia, nunca tenha ouvido e nunca tenha declarado isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, não tem juízo. Deus não castiga. Todo o castigo pelos nossos pecados foi descarregado na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, não só os nossos, de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vai pisar na face da terra. E esse peso do pecado doeu tanto na santidade de Cristo que ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, quando Jesus se faz um pecador em nosso lugar, Deus vira as costas, porque a santidade de Deus não pode ter comunhão com o pecado. E Jesus se fez um pecador, ele se fez maldito por nós, sendo pendurado naquele madeiro. E ele, tendo nos amado, nos amou até o fim. Mas a Bíblia diz que não era possível a morte retê-lo. Então Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso é Páscoa, é ressurreição, é vitória da vida sobre a morte, é passagem da perdição para a liberdade. A Páscoa nos livra do juízo de Deus. Da mesma forma que os israelitas ficaram protegidos pelo sangue do Cordeiro, não sofreram o juízo de Deus no Egito, aquele que está em Cristo não sofrerá o juízo de Deus. O juízo que está preparado para os impenitentes desse mundo, que se cumprirá no julgamento final, no grande trono branco, que aparece descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Em Apocalipse 20, de 11 a 15, está escrito: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Haverá algum crente aqui nesse dia? No julgamento final, no grande trono branco? Não. Os crentes já terão subido com Jesus no arrebatamento 1007 anos antes da grande tribulação, antes do milênio. Eles enfrentarão o tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras apenas, não tem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O julgamento é só das obras, para efeito de galardão. No tribunal de Cristo não tem condenação, como no grande trono branco não tem salvação. Aqueles que morrem sem Cristo hoje, e que morreram sem Cristo lá atrás, desde Adão, eles hoje estão em prisão, aguardando o julgamento, aguardando esse dia, o dia do juízo de Deus. Haverá uma prestação de contas. Romanos 14, 12 vai dizer que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas aquele que está em Cristo não entra em juízo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não entre em juízo, mas tenha vida eterna. A Páscoa nos dá vida eterna, a Páscoa nos livra do juízo. João 3,16 anuncia isso para nós.
Quando Jesus entrega a sua vida na cruz, ele quita as nossas dívidas. Lá em João 19:30 está escrito: está consumado, está pago, tetelestai, está tudo pago. E Pedro vai dizer que não foi prata, não foi ouro, não foi pedra preciosa. 1 de Pedro, capítulo 1, 18-20. É pelo precioso sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, que nós fomos libertados do fútil procedimento que nossos pais, lá em Adão, nos legaram. A dívida foi paga. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, olha o que Paulo vai dizer para nós. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Escrito de dívida, muitos aqui sabem o que é, né? É o cheque sem fundo, é a nota promissória, é a duplicata, é aquele documento que o credor tem contra o devedor, que ele pode protestar, ele pode executar, e por causa disso, seus bens podem ser penhorados. Antigamente dava cadeia. No Antigo Testamento podia ser vendido como escravo, o devedor, a mulher, os filhos. Podia ser lançado na prisão até pagar a dívida toda. Nós lemos isso em Mateus 18. Quando Jesus morre na cruz e diz, está pago, ele arranca esse documento da mão do inimigo. Aqui diz que ele rasga o escrito da dívida. Está pago. Uma dívida impagável. Se vendesse a nós, nossos filhos, nossa esposa, tudo que temos, não daria para pagar a dívida. Porque não foi ouro, não foi prata e não foi pedra preciosa. Isso não daria para pagar. Foi o sangue de um inocente, o sangue do Deus Santo, que se fez carne, pagou as nossas dívidas. O diabo agora não tem mais nenhum documento na mão dele para nos cobrar e para nos acusar. Se ele vier, ele é mentiroso, já está rasgado, já está pago, já foi encravado na cruz do Calvário, não tem mais dívida nenhuma. E aqui diz que ele humilhou os principados e potestades, expôs ao desprezo, expôs ao ridículo. O diabo hoje, os demônios são inimigos vencidos. Jesus já entrou na sua fortaleza, já arrancou a roupa do valente, já saqueou os bens do valente e já nos tornou mais do que vencedores. Ele nos deu autoridade sobre os espíritos imundos. A oração de uma criança põe qualquer demônio para correr. Os principados e potestades não podem arrancar um fio de cabelo de um crente se não for da permissão de Deus. Porque quem está em Cristo não entra em juízo, não tem mais dívida, não tem mais condenação. O que tem agora é vida eterna. A Páscoa acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus. A Páscoa acontece quando cremos em Jesus. A Páscoa nos concede a vida eterna. A Páscoa nos livra do juízo de Deus. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Tem a ver com um cordeiro. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, tem a ver com ervas amargas. Leia lá em Êxodo capítulo 12. Isso é uma enganação do mundo, para a gente não entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa significa passagem. Deus passou pelo Egito, e porque Ele passou pelo Egito, o povo também passou da morte para a vida, passou da escravidão para a liberdade. Jesus também passou nesse mundo. O Verbo virou gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E porque Jesus veio ao mundo, viveu, morreu e ressuscitou por amor a nós, hoje também nós fomos transportados do império do mal para o reino de Deus. Das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade e da morte para a vida. Então, irmãos, graças a Deus pela Páscoa. Louvado seja Deus pela bênção da Páscoa.
Cada um de nós hoje tem a oportunidade de viver essa verdadeira Páscoa em nossa vida. Você já ouviu a palavra do Senhor, no sentido de deixá-la operar transformação na sua vida? Você já creu em Jesus como o único e suficiente Salvador, deixando que haja arrependimento, confissão e conversão na sua vida? Você já recebeu a vida eterna? Você já está livre do juízo? O convite é para todos. Tito vai nos dizer que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, Paulo vai dizer que pela graça somos salvos mediante a fé. Deus já estendeu a mão pela graça. Agora nós precisamos crer pela fé e alcançar a mão de Deus que está bem perto de nós. Em Atos 17, Paulo diz, olha, vocês estão tateando à procura de Deus, e Ele não está longe de cada um de vocês. Há muitos hoje tateando à procura de Deus, nas religiões, nas filosofias, nas igrejas, e Ele não está longe de cada um de nós. Vamos estender a mão, vamos pegar a mão de Deus, vamos receber a Páscoa, e vamos passar de vez da morte para a vida. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar.